Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso curso de cálculo com Python. Bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Mudei de figurino agora porque agora a gente vai fazer a nossa aula de prática de Python. Toda semana tem uma aula de prática de Python para ajudar você a fazer testes de ideias, enfim, ajudar com os conceitos da semana. Se você não assistiu a aula em que eu começo a mostrar Python desse curso, vai aparecer um card aqui em cima. E é importante também que você tenha assistido algumas aulas ali em que a gente tem que usar, digamos assim, o conceito de limite, que a gente explora algumas funções e o limite de algumas funções. Então, essa aula para te ajudar a você entender melhor como é que é a cara dessas funções. E a gente vai usar, então, aí se você não assistiu a primeira aula dessa semana, vale a pena dar uma olhada aqui num card aqui, que vai aparecer também. Mas se você não quer assistir card nenhum, também não tem problema nenhum. Essa aula, ela vai ficar bem dinâmica. E eu vou mostrar como é que você pode fazer alguns gráficos aí de algumas funções que dão um nó na nossa cabeça, tá? Então, para calcular limite é legal, às vezes, ter esse tipo de ferramenta para entender melhor. Vamos à aula, então. Lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, tem todos os códigos livres e gratuitos, acesso ao site, acesso a esse notebook. Na primeira aula, eu ensino para você como é que você pode copiar e colar esses códigos para seu notebook, para sua área no Google Drive, para você rodar, enfim, fazer os seus experimentos, para fazer coisas bem bacanas, tá? Então vamos lá, ó. O que que eu tenho aqui? Primeira coisa são essas funções que eu tenho para você fazer gráficos. Então, para você fazer o gráfico de x ao quadrado menos um dividido por x menos um, eu fiz aqui um vetor de valores de x, tá? De 0 até 2, 30 valores. E depois eu peguei e fiz o x ao quadrado, é assim que eu faço o quadrado, menos um dividido por x menos um para todos os valores aqui. Mandei colocar a linha azul e os pontos eu botei uma bolinha vermelha. E aqui eu botei título, botei eixo X, eixo Y e uma grade. Deu essa reta. É um pouco decepcionante, né? Você olha esse tipo de função e fala, cara, o que que vai dar isso aqui? Aí dá uma reta. Já essa função aqui, x ao quadrado menos x mais 2, é uma parábola, né, pessoal? Só que você, em função do fato de botar menos x e mais 2, você causa alguns deslocamentos em relação àquela parábola que seria apenas o x ao quadrado. Então, o que que eu mudei em relação à função anterior? Basicamente, eu troquei a expressão aqui. E todo o resto do código eu aproveitei, tá? Não tem muita diferença. Mas aí você vê que, por exemplo, como eu botei mais 2 aqui, você tem aqui o ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo aqui, ele está acontecendo em x igual a meio, tá? E não só isso, o valor de y, ele vai dar mais ou menos aqui, 1,5 por aí, né? Que é o ponto de mínimo. Vamos dar uma olhada nessa outra função. Essa é uma função aqui que, na verdade, se você pegar a primeira função, você fez o inverso dela, né? E aí fica a questão, o que que vai ser gerado com essa função? Então eu substituí aqui, ó, x ao quadrado menos um e aqui x menos um. E olha só como é que ficou a função. Ela ficou meio que parece como se fosse uma parábola. Ela tá meio curvada, né? Pelo menos para esse intervalo aqui, ok, pessoal? Uma coisa importante para ser destacada, pessoal, é que dependendo do intervalo que você pega, pode ser que você tenha. Se você pegar um intervalo muito pequeno, pode até ter um seno, um cosseno, uma derivada, enfim. E de repente aquilo parece uma reta. Você pegou um intervalo muito pequeno. Então toma cuidado, porque às vezes a análise, se for um intervalo muito curto, enfim, aqui não deu diferença, né? Eu botei de 0 a 20, permaneceu a mesma coisa, deu a reta ali. Tá? Aqui eu estou rodando, né, o notebook, tá, pessoal, na minha área lá no Google Colab. Lembrando que quando você roda isso aqui, você não precisa instalar nada, é de graça, é livre, é gratuito. Se você tem uma conta Gmail, você consegue rodar esse notebook, esses códigos, tudo livre, gratuito, enfim. Aqui você poderia explorar um pouco mais para ver como é que é esse nível de curvatura. Ó, você está vendo? Já dá para identificar uma coisa assintótica, né? No eixo X aqui igual a zero, no eixo Y igual a zero. Uma assíntota horizontal, uma assíntota vertical. Se você não sabe esses conceitos de assíntota, recomendo ter assistido a segunda aula da nossa semana. Acho que vai aparecer um card em algum lugar aí. Mas enfim,
Então, você pode brincar. Isso aqui eu já estou te dando uma dica, que você pode copiar esse código que está na descrição do vídeo, lá o link Colab, Notebook Colab, e pode ir explorando e entendendo como é que funcionam as funções, tendo uma noção melhor, formando na sua cabeça. Por exemplo, o gráfico da função sobre x ao quadrado. Vai dar algo assintótico. Ah, não, mas e se não fosse ao quadrado, fosse ao cubo, por exemplo, né? Então aí, ó, vamos ver o que que vai acontecer agora, pessoal. Se fosse ao cubo, ó, tá vendo? Aí já troca, ele tá, a assíntota, quando x tende a zero, a assíntota para o infinito, né? Não, a assíntota infinita, a função, é o limite infinito, porque vai para menos infinito ou para mais infinito, né? Dependendo se você está vindo pela direita ou pela esquerda. Limites laterais, lembra aí. Agora, se você põe ao quadrado, sempre é positivo. Então você não vai ter valores negativos como você tem aqui, né? Enfim, então você vai vendo que você tem. Opa, vou rodar de novo, ele não rodou. Agora sim, ó. Esse era o gráfico original, tá? Eu estou mantendo o gráfico original aqui, né? Mas depois você pode brincar, tá, pessoal? Esse gráfico aqui, 2x sobre x menos 3, eu substituí aqui e olha só, parece que não vai dar nada, mas aí, ó, ele deu aquele gráfico como se fosse o gráfico de 1 sobre x ao cubo, né? Que você tem o mesmo comportamento assintótico aqui, ok? Essa linha que está conectando, pessoal, é porque o que acontece? Você mandou ligar os pontos, ele ligou, mas na verdade não tem essa ligação, tá? Isso aqui é assintótico. Esse gráfico aqui, 2x ao quadrado menos x, 3x mais 4. Isso aqui é um polinômio de grau 2, então você tem algo próximo do que seria x ao quadrado. É um comportamento muito próximo, enfim, com algumas diferenças. Esse gráfico aqui é interessante porque você tem uma raiz quadrada de t ao quadrado mais 9 menos 3 sobre t ao quadrado. Isso é uma função que a gente viu numa das aulas. E ele vai ter esse comportamento parabólico, com concavidade para baixo, né? É bem bacana. Aqui está a expressão, tá? Eu botei x ao quadrado mais 9, raiz quadrada eu botei expoente, né? Duas vezes aqui, né? Vezes, meio da raiz quadrada dividido por x ao quadrado. Esse outro gráfico, pessoal, é o x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado mais 1. E olha só o comportamento dele, olha que bacana. Interessante, né? Ele tem assíntota horizontal no y igual a 1, certo? E aqui, quando x igual a zero, ele atinge o valor máximo, mínimo dele, que é menos 1, né? Menos 1, ok. Esse é o gráfico da função sobre x. Deu esse comportamento aqui, né? Que tem as assíntotas horizontais em zero, para x tendendo para x mais infinito ou menos infinito. Então, no infinito tende a zero. E para x tendendo a zero, você tem um limite infinito, que é um limite arbitrariamente grande. A função cresce, fica arbitrariamente grande. Esse outro gráfico aqui, pessoal, são dois polinômios. Eu estou fazendo a razão deles, né? E é o caso em que eu também mostro numa das aulas que você tem uma assíntota horizontal. Essa assíntota é 0,6, y igual a 0,6. Sendo que se for pela direita, ele vai mais infinito, seguindo de valores positivos, né? E aqui ele dá uma subidinha e depois ele decai e vai se aproximando de cima para esse valor 0,6 para valores negativos, né? É um gráfico bem interessante. Aqui a gente tem o gráfico da função raiz quadrada de x ao quadrado mais ou menos x, que é algo diferente, eu diria, né? Também eu tenho um comportamento assintótico aqui se aproximando de zero e ele vai decaindo, né? Tem o gráfico da função e elevado a x, que é exponencial, e ela tem um comportamento assintótico em zero para x tendendo a menos infinito, tá? O gráfico da função 1 sobre x, então não é elevado a 1 sobre x, é esse gráfico aqui, tá? Enfim. E para o gráfico da função seno, para quem não conhece função trigonométrica, a gente vai ter uma aula na quarta semana que a gente vai aprofundar um pouco mais sobre funções trigonométricas, vai contar a definição, tudo, e vai chegar em limite e derivada também, tá? E aí tá a função seno aqui, ó, é uma oscilação, é uma onda, né? Como se fosse uma onda, oscilando mesmo. O gráfico da x ao cubo, nem precisava, né? É mais simples esse aqui, mas se precisar também você já tem uma ideia, uma noção aqui, tá?
Para x tendendo a infinito, o limite é infinito, e para x tendendo a menos infinito também o valor da função é infinito. Para x ao quadrado menos x, a gente tem uma parábola aqui, variações da parábola, né? Enfim, então só para mostrar para vocês os vários gráficos que a gente pode obter, e depois você pode criar seus gráficos, fazer testes, combinar funções, ver o que acontece, enfim. É legal para você ir fazendo um exercício, se divertir um pouco e formando ideia do que significa cada função, tendo uma noção. Claro que tem funções aqui que você não vai lembrar, mas algumas funções fundamentais como 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x ao cubo, é legal você já ter em mente assim mais ou menos o que é para esperar, o que é para acontecer, né? Tá bom? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo bacana de Python. E espero vocês na próxima semana. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau!